Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós ouviremos o Papa concluindo o 2º capítulo da Laudato Deum. Ele conclui esse capítulo nos convidando a refletir sobre o sentido da nossa existência. Será que nós estamos contribuindo para que a vida prevaleça? Qual o futuro que nós deixaremos para os nossos filhos, para todos aqueles que virão após nós? Então, nós somos chamados a isso, a pensar a ética das nossas ações, porque muitas vezes pensamos apenas no lucro imediato. Façamos então nossa oração. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as vossas criaturas. Com São Francisco, queremos louvar-vos com nossa vida, cânticos e gestos. Dai-nos a sensibilidade de Jesus para com as criaturas do Pai, que tenhamos olhos atentos para contemplar os lírios do campo e toda a beleza de nossa Mãe Terra. Pedimos perdão por reagirmos tão pouco e fracamente diante da violência com que nossos irmãos e irmãs são tratados por seres humanos que pretendem tomar o lugar de Deus, e por isso tornam-se os piores inimigos da própria humanidade. Já sentimos os fortes impactos da crise climática que se impõe a nós de forma cada vez mais evidente. Ouvimos e damos eco aos clamores que sobem da Amazônia e de tantas outras partes do mundo. Que estejamos convictos, Senhor, de que tudo está interligado e que ninguém se salva sozinho. De mãos dadas, queremos nos comprometer com um caminho de cuidado mútuo, pois nossa missão é cuidar da vida. Amém. Benefício máximo com o menor custo. Benefício máximo com o menor custo. Ao final do 2º capítulo, o Papa Francisco fala então do aguilhão ético. A decadência ética do poder real é disfarçada pelo marketing e pela informação falsa, mecanismos úteis nas mãos de quem detém maior recurso para influenciar a opinião pública através deles. Com a ajuda desses mecanismos, quando se pretende iniciar um projeto com forte impacto ambiental e elevados efeitos poluidores, iludem-se os habitantes da região falando do progresso local que poderá ser gerado ou das oportunidades econômicas, ocupacionais
e de promoção humana que isso trará aos seus filhos. Na realidade, porém, falta um verdadeiro interesse pelo futuro dessas pessoas, porque não lhes é dito claramente que na sequência de tal projeto terão uma terra devastada, condições muito mais desfavoráveis para viver e prosperar, uma região desolada, menos habitável, sem vida e sem alegria da convivência e da esperança, para além do dano global que acaba prejudicando outras pessoas. E o Papa continua: basta pensar no efêmero entusiasmo pelo dinheiro recebido em troca do depósito de resíduos tóxicos em algum local. A casa adquirida com aquele dinheiro se transformou em um túmulo por causa das doenças que a desencadearam. E não falo impelido por uma imaginação desenfreada, mas por algo que vivemos. Poder-se-ia dizer que este é um exemplo extremo, mas não é possível falar de danos menores, porque foi precisamente a soma de muitos danos considerados toleráveis que acabou nos levando à situação em que nos encontramos agora. Tal situação não tem a ver apenas com a física ou com a biologia, mas também com a economia e com o nosso modo de a conceber. A lógica do máximo lucro ao menor custo, disfarçada de racionalidade, progresso e promessas ilusórias, torna impossível qualquer preocupação sincera com a casa comum e qualquer cuidado pela promoção dos descartados da sociedade. Nos últimos anos, podemos notar como às vezes os próprios pobres, confundidos e encantados perante as promessas de tantos falsos profetas, caem no engano de um mundo que não é construído para eles. Incrementam-se ideias erradas sobre a chamada meritocracia, que se tornou um merecido poder humano ao qual tudo deve ser submetido, um domínio daqueles que nasceram com melhores condições de progresso. Outra coisa é a sadia abordagem do valor, do compromisso, do desenvolvimento das próprias capacidades e de um louvável espírito de iniciativa. Mas se não houver uma busca real pela igualdade de oportunidades, a meritocracia facilmente se transforma em uma barreira que consolida ainda mais os privilégios de poucos com maior poder. Nesta lógica perversa, que lhes importaria os danos à casa comum se sentem seguros sob a suposta armadura dos recursos econômicos que obtiveram com as suas capacidades e esforços? Na própria consciência e pensando nos filhos que pagarão pelos danos das suas ações, coloca-se a questão do sentido. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha passagem por essa terra? Qual é, em última análise, o sentido do meu trabalho e do meu compromisso? Então me lembro da Amazônia, seus povos, seus florestas, cidades, o amor do Criador, num abraço sinodal, o poder da criação, da ecologia integral. A voz que vem hoje da Amazônia é da professora Márcia Maria. Ela vem falar de fronteiras e migrações, como que populações inteiras têm que abandonar suas terras e partir para outro lugar à procura de sobrevivência. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. É uma alegria somar com vocês nesse grande mutirão que apresenta um forte grito para acordar a humanidade que ainda caminha insensível às questões das mudanças climáticas. Essa é a proposta do grupo dos membros do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, o Sinfrajup, da Família Franciscana do Brasil, que nos permite, então, fazer alguns dias de reflexão, de oração, de sintonia,
para com os povos da Amazônia que sofrem grandemente os impactos das mudanças climáticas, com a estiagem prolongada, com as temperaturas muito acima da nossa normalidade, da nossa capacidade de suporte, e que vem secando os rios, gerando fome, miséria e grandes deslocamentos em toda a região panamazônica. A questão migratória se apresenta nesse grande quadro como uma das consequências graves das mudanças climáticas, dos eventos climáticos que vem deslocando povos inteiros, populações inteiras de seus territórios em busca de sobrevivência. Sim, a sobrevivência é o tema central que faz com que esses migrantes, com que essas pessoas sejam deslocadas de seus territórios. A fome e a miséria assolam regiões inteiras que não têm mais condições de praticar aquilo que são as culturas ancestrais de sobrevivência. O pequeno roçado, a agricultura familiar sustentável, a produção nas várzeas dos rios e lagos, a coleta dos frutos silvestres, como o açaí, a castanha, o jatobá, a abacaba e tantos outros alimentos que a floresta generosamente oferece a todos os povos que nela convivem. Infelizmente, nos últimos meses, essas atividades não têm sido possíveis de serem praticadas. Não há pesca, não há animais de caça, não há frutas silvestres, não há como cultivar as margens dos rios e lagos, e a fome e a miséria vêm assolando toda a nossa região amazônica. Mas essa seca, meu irmão, minha irmã, não veio do céu. Podem chamar de fenômeno El Niño, Laninha, do que quiserem, mas o que nós sabemos é que essa seca não veio do céu. Essa estiagem prolongada é resultado, é um dos sintomas de que algo não está bem nas intervenções econômicas que estão sendo realizadas na Amazônia há muitos anos. Então, essa seca chama a atenção de toda a sociedade, nos faz refletir sobre esse modo de produção na Amazônia que cada vez mais destrói o meio ambiente, destrói a natureza, destrói o ecossistema e tem impactos no planeta inteiro. A Pachamama, a nossa mãe terra, está cada vez mais contaminada com as mineradoras, com os garimpos ilegais. A nossa Pachamama sofre com o monocultivo, que espanta passarinhos, que espanta as borboletas, que não permite mais que as crianças caminhem soltas, livres e felizes pelos campos plantados. A nossa Pachamama reclama aos céus essa contaminação, essa devastação das florestas que tem impactos no mundo inteiro. E um dos principais impactos dessa seca é justamente o deslocamento de populações inteiras, grupos inteiros que são obrigados a deixar seus territórios e partir em busca de sobrevivência. Sim, a sobrevivência é o tema central que faz com que populações inteiras tenham que deixar seus territórios. Está garantido a essas populações o direito de migrar, mas não está garantido a elas o direito de não ter que migrar. Então, as migrações representam um clamor extremo que vai aos céus nesse tempo em que a produção da seca vem produzindo deslocamentos marcados pela violência, pela fome e pela miséria. Sobrevivência. É assim que os migrantes se colocam em marcha e vão para as periferias das grandes cidades, passar humilhação, sofrer o desemprego, as dificuldades de inclusão social, sofrem a saudade, sofrem o desalento, sofrem o descaso dos políticos locais, que vem também nascer como oportunidade para encher os seus bolsões e para enganar a população, eleição pós eleição. As migrações representam justamente esse grande clamor de povos, de nações inteiras expulsadas de seus territórios por causa da seca, mas acima de tudo por causa do egoísmo desse modo de produção capitalista que não respeita a vocação dos biomas e dos ecossistemas.
as migrações transfronteiriças em toda a região panamazônica têm muito a ver com os impactos socioambientais, desde as grandes intervenções de grandes mineradores, como o que ocorreu em toda a extensão do rio Orinoco, na Venezuela, expulsou milhares de venezuelanos, indígenas e não indígenas, para as fronteiras dos países vizinhos. Impactos como aqueles que ocorrem na Amazônia peruana, com a exploração do petróleo desmedido. Impactos como aqueles que ocorrem na Amazônia brasileira, com grandes queimadas, com devastação total da floresta, com contaminação dos rios e das águas, forçando milhares e milhares de pessoas a deixar o território e a buscar nas grandes cidades a sobrevivência. E as cidades não estão preparadas para acolher esses sobreviventes da seca, da estiagem prolongada. As cidades também estão passando por diversas dificuldades de manutenção, de sobrevivência, e não estão preparados para acolher grandes proporções de migrantes deslocados ao mesmo tempo, ou simultaneamente, por conta da seca. Então, a nossa realidade é uma realidade de muito sofrimento, de muita luta, e que precisa de importantes reflexões como essa que a equipe franciscana do Cifrajup vem proporcionando. Fica aqui, então, um apelo enorme de intercessão, de sintonia, de oração para com todos os povos dessa região, tremendamente impactada por toda essa intervenção nos ecossistemas, na ecologia integral, provocando grandes deslocamentos e sofrimentos que vão durar diversos anos. O migrante sempre migra em busca de melhores condições de vida, mas na Amazônia essa esperança vem sendo a cada dia desalentada, a cada dia desmontada, porque nós temos nessa região um processo de grandes sofrimentos, de grandes dores, de grandes necessidades, e cada vez mais migrar se torna um grande risco, e migrar se torna também um ato de grande violência para com o deslocamento compulsório forçado de povos inteiros de seus territórios. Márcia, obrigada por sua contribuição. Este é um tema que às vezes tratamos com pouca importância e o sujeitamos a inúmeros julgamentos e preconceitos. A migração geralmente é motivada pelos sonhos de uma vida melhor ou pelo desejo de segurança e proteção. E está diretamente afetada pelos inúmeros problemas de ordem social, cultural, ambiental, econômico e até mesmo político. Em suas raízes estão as desigualdades, a marginalização, as violências. Em qualquer situação, ela afeta de forma violenta, sobretudo, as mulheres e as crianças. Mas não podemos nos esquecer de que Jesus também foi migrante, foi refugiado. Precisou se esconder em outro país para proteger a vida. E com certeza enfrentou, junto com a família, os desafios da migração. Estamos nos aproximando do tempo do Natal. Aproveitemos a oportunidade para refletir sobre como estamos acolhendo o Jesus migrante dos dias de hoje, que continua pedindo acolhida e um olhar de misericórdia. Pensemos nisso. Peregrino nas estradas de um mundo desigual, espolhado pelo lucro e ambição do capital, Do poder do latifúndio enxotado e sem lugar. já não sei pra onde andar. Na esperança eu me apego ao mutirão, quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, luta
foi em vão. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. É muito forte a palavra do Papa Francisco hoje. Muitos precisam acordar para isso, porque o Papa mesmo disse que quando se pretende iniciar um projeto com forte impacto ambiental e elevados efeitos poluidores, como a chegada das mineradoras, de grandes empresas, iludem-se os habitantes da região falando do progresso local, falando de empregos, de melhoras econômicas, que na verdade é pura ilusão. O Papa fala, na verdade, falta um verdadeiro interesse pelo futuro dessas comunidades, porque não lhes é dito claramente que na sequência de tal projeto terão uma terra devastada. Que o Senhor nos dê de fato sabedoria para resistirmos a esses empreendimentos que matam a vida, que não respeitam as comunidades, nossas culturas, nossa religiosidade, e que nós possamos sempre crer no Deus da vida, que fortalece aqueles que lutam pela justiça e pela paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, ó São Francisco, rogai por nós.